Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre a aplicação da lei anti-elisão em votação no Supremo Tribunal Federal. O advogado Salvatore Milanese explicando como deve ser feita a gestão do caixa de uma empresa de forma disciplinada. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o presidente do SESCOM São Paulo e a ESCOM São Paulo, Reinaldo Lima Júnior. Fique conosco! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Bem-vindo ao site da Captar. Você pode conhecer e comprar nossos cursos a partir da navegação na Home, indo até a área de cursos em destaque ou navegando pelo menu, que são essas 3 barrinhas perto do nosso logo. Com o foco em conhecer todos os cursos do nosso cardápio, você pode clicar em cursos e escolher uma das categorias. Você irá clicar no menu, depois em cursos e em todos os cursos. Na página que irá aparecer para você tem todos os cursos disponíveis na nossa plataforma. Agora é escolher o que você quer cursar, clicar no botão Matricule-se, pagar e esperar a liberação do curso na sua área do aluno. Parabéns pela escolha e seja bem-vindo. Bom curso! O Supremo Tribunal Federal está muito próximo de decidir um debate já antigo sobre a lei de anti-elisão. Lei anti-elisão incluída no Código Tributário Nacional em 2001 e que traz a possibilidade de a fiscalização desconsiderar algum tipo de planejamento tributário. Na verdade, o Supremo vem decidindo, e já tem 5 votos pela constitucionalidade da lei, mas coloca que o que se trata é a inadequação do nome, inclusive. A lei deve combater a evasão fiscal e não a elisão. Onde está essa diferença? Na verdade, quando nós falamos de elisão fiscal, nós estamos falando de um planejamento tributário, de tentar entender e trabalhar com a norma de forma legítima e legal, mas com vistas a ter uma economia fiscal, uma economia tributária. Muitas vezes a fiscalização simplesmente desconsidera o planejamento tributário e autua o contribuinte, independentemente se houve fraude, simulação, nem verifica isso. Simplesmente houve um planejamento para reduzir a carga tributária, é desconsiderada a operação. O que a norma coloca, o que o Supremo Federal vem decidindo, inclusive nesse sentido, é justamente aí. O que se combate é a simulação, se combate a fraude, ou seja, utilizar elementos e desvirtuar elementos fiscais, elementos tributários e contábeis para não pagar aquilo que é devido. Assim, é fundamental que quando se fala em planejamento tributário, se cerque de bons profissionais, com absoluta segurança, para ter certeza de que esse planejamento, a economia tributária que se pretende, ela vai lhe gerar realmente segurança e não vai colocar um custo adicional no futuro, tendo que responder a auto de infração ou a mesmo multas. É importante fazer com regularidade, com formalidade e principalmente com muita segurança. Olá, amigo do SIMP, o meu nome é Salvatore Milanese. O tema de hoje é gestão do caixa, principalmente neste momento de crise. Algumas dicas. A primeira coisa é, dá para gerar ou gerir o caixa internamente, ou melhorar essa gestão de caixa internamente. Do lado de recebimento, por exemplo, atente a reduzir o prazo que você concede aos clientes, a forma melhor de gerir o caixa, que é o prazo de recebimento de cliente,
seja inferior ao prazo de pagamento para fornecedores, para gerar um círculo virtuoso de caixa. A segunda coisa importante é uma disciplinada gestão dos estoques, reduz os estoques, obviamente tem que ter sempre aquele estoque estratégico, tendo muita atenção ao prazo e à logística que os fornecedores te comunicam a respeito de quanto tempo para te entregar esse estoque estratégico, reduz aquele estoque de mercadoria de baixíssima rotatividade. Do lado dos passivos, tenta de negociar as melhores condições de pagamento com os teus fornecedores, como dissemos antes, maior o prazo para pagar os teus fornecedores, melhor. Cuidado nisto, porque maior prazo não significa melhores condições, se eventualmente ele te praticar juro para esse prazo que te está te dando, e às vezes os juros podem ser pesados. Tenha muito cuidado, faça a conta na ponta do lápis quanto a essas condições. Na questão de financiamentos, como dissemos, se as previsões de caixa te mostram caixa negativo, você terá que recorrer a fontes externas porque você não tem capital próprio, é importante ter o prazo, as condições de avaliar múltiplas opções. Hoje nós, para pequenos microempresários, aconselhamos de tentar achar fontes de financiamento nessas fintechs que são mais adequadas, tanto pelo fato que a maioria delas não pedem garantias reais, tanto porque são rápidas. Se você se preparar, obviamente, para obter esse financiamento. Preparar-se significa preparar a tua contabilidade, mostrar o mínimo histórico e ser honesto, dizer que eventualmente está pegando esse dinheiro, primeiro porque o teu fluxo de caixa mostra uma necessidade, e segundo, porque quer repagar fontes de financiamento mais caras. Se lembre que esta honestidade tem que ser principalmente com você. Então, quando prepara as projeções, prepara-as de forma tal a ser conservador. Você tem que ter certeza que no futuro possa repagar esse principal juros, também as fintechs, porque ao contrário você vai formar uma bola de neve e destruir o teu negócio. Espero que essas dicas possam ter ajudado vocês. Até a próxima. Obrigado. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Reinaldo Lima Júnior, presidente do SESCOM São Paulo e a ESCOM São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é nosso, Dr. Cury, tudo bem? Obrigado pelo convite. Nosso prazer. Me parece que a atividade que o senhor representa não foi incluída como uma atividade essencial. Não, no decreto tanto federal quanto estadual não foi decretado, não foi determinado como atividade essencial, porém a atividade contábil não parou, né? Porque os nossos clientes, exatamente. As exigências da área continuaram inalteradas. E o home office não conseguiu se adaptar às necessidades. Não tem jeito. A grande maioria dos nossos representados são micro e pequenas empresas, sim, né? E todo o processo de transição para home office, você precisa ter estrutura tecnológica, você precisa ter dinheiro até para financiar isso, enfim, os equipamentos, e a grande maioria não tem essa tecnologia à disposição. E aí a gente percebeu que o grande problema do home office foi a tecnologia. Mesmo muitas empresas adaptadas, tivemos um grande número que não se adaptou, até por isso buscamos a essencialidade, para continuar funcionando como normalmente, né, como outras atividades que foram determinadas como essenciais continuaram a funcionar, até para dar suporte para essas que eram essenciais, né? Que é indispensável. Na verdade foi total, né? Porque as empresas que estavam fechando suas portas precisavam de suporte técnico nosso, as que estavam funcionando também queriam ver como manter os seus negócios funcionando, enfim, foi todo o staff nosso continuou a 100% do seu funcionamento durante esse período de pandemia. Bom, existem vários assuntos que estão sendo tratados pelo governo federal que irão impactar diretamente a micro, pequena, média empresa, o mercado interno, as atividades essenciais ou não, enfim. E aí nós temos desde a reforma tributária até
os mais recentes casos de mudança de prazo, acúmulo de dívida e o pior é fechamento de empresas que está tendo de uma forma generalizada e o dinheiro que não chega na ponta. Essas afirmativas têm sido constatadas pela sua entidade? Com certeza. Primeiro, dentro de um ponto que o senhor citou, a reforma tributária é um ponto que a gente está discutindo muito, a gente vê que os projetos que estão aí em discussão, o PEC 45, PEC 110, que são os dois principais projetos que inclusive estão se unificando. Nós já apontamos isso numa pesquisa lá no meio do ano passado, logo que os projetos foram lançados, que do jeito que se forem aprovadas, tal qual foram publicados, vai trazer um desequilíbrio, principalmente para o setor de serviços, esse desequilíbrio, com aumento de carga tributária, enfim, nós já tratamos isso no sentido de propor algumas emendas através de alguns deputados, essas emendas para tentar equilibrar, se esse projeto for aprovado, mas o relatório final do deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator do projeto, não acatou, talvez nas novas emendas, enfim, tem todo o processo legislativo aí. Agora, com relação aos financiamentos, a gente está muito preocupado porque as empresas, as que tinham fluxo de caixa, né, conseguiram sobreviver. A medida provisória 936 propôs a suspensão ou redução da carga de trabalho e também de salário, mas com o financiamento da folha de pagamento, porém isso está terminando, né? E se não renovar, o processo de pandemia está se estendendo, né? O governo, principalmente aqui no estado de São Paulo, está alongando o processo de isolamento. Então as empresas estão tendo um problema muito sério. Vou mais longe. Teve uma recente pesquisa das juntas comerciais, que foi até divulgada pelo governo federal, que as empresas o número de empresas que estão sendo abertas se mantiveram ou caiu um pouco, mas o número de encerramentos de empresa diminuiu. E aí até tive uma entrevista que vieram me questionar sobre isso. Olha, a pandemia não está impactando tanto nas empresas, pelo contrário. As empresas, antes de encerrar, de cancelar, ela tem que pagar a folha de pagamento, fazer os pagamentos dos seus tributos, se organizar com seus fornecedores. Por último, ela vai se preocupar com o encerramento de fato. Então isso vai demandar um tempo maior. Então por isso que ainda não refletiu, talvez, nessa pesquisa. Eu acho que elas não olharam para o Poder Judiciário, que, aliás, é quem mais está preocupado com o número de pedidos de recuperação judicial e de falências, a ponto tal que o próprio CNJ, o próprio Poder Judiciário, o STJ, enfim, está pedindo, em caráter de urgência, medidas de conciliação, de mediação, porque o Poder Judiciário já está abarrotado, não consegue mais. E o mais grave, de acordo com a nossa pesquisa, que pedindo a sua análise, né, é que o número de recuperações judiciais e de falências tem aumentado substancialmente e, claro, que a baixa na junta comercial é a última medida no final da fila. Exato. E quem não vai conseguir pagar nada. E quem tinha dinheiro já acabou o dinheiro, que apenas 4% das empresas conseguiram acesso ao crédito para a folha de pagamento. Para a folha de pagamento. Para o Pronamp. Esse não vemos nada até agora. Por enquanto, quase zero. Estamos aguardando, os bancos privados estão se ajustando, segundo informações, o sistema, etc. Mas o que nos deixa mais ansiosos e preocupados, entendemos que não está havendo interesse dos bancos privados ou de todos os bancos em liberar esse crédito rapidamente, porque as empresas estão muito necessitadas desse dinheiro
e até para se manter sobrevivência das mesmas. E esse dinheiro está subsidiado pelo governo, né? É do governo. É do governo, quer dizer, é do governo, ou seja, é dinheiro público, é nosso dinheiro, sim, que 85% é subsidiado pelo Tesouro e 15% pelo Sebrae. Então esse dinheiro é público, então os bancos têm que apenas intermediar e disponibilizar isso. Esse dinheiro é nosso. E as empresas que mais precisam hoje, que são as micro e pequenas empresas, não estão conseguindo ter acesso a esse crédito. Isso é um problema muito sério e precisamos agilizar esse processo aí, requisitar e reivindicar que isso seja rapidamente liberado. Isso está sendo uma bola de neve, porque a hora que a empresa não tem um recurso financeiro, ela deixa de efetuar os pagamentos. Ela, na economia, de uma forma geral, a maioria das empresas fez redução de jornada e de salário, fez demissões, aí essas demissões aumentam, o poder aquisitivo cada vez menor, menos consumo, menos demanda, afeta diretamente o comércio, afeta diretamente a indústria, afeta diretamente o serviço, e nós estamos numa escalada recessiva e de quebradeira de empresas, que é a perda do mercado interno. Nós temos visto aí a divulgação do Produto Interno Bruto o ano que vem, vai cair a queda provavelmente de 6%, mas na minha visão eu acho que vai ser maior. Agora, o que me preocupa, o senhor colocou um ponto muito importante, as empresas o governo federal tem uma boa parte trabalhado bem nisso, na postergação de tributos, né? Isso foi eficiente, foi produtivo, porque deu um fôlego para as empresas, o que não aconteceu no Estado, nem na maioria dos municípios. Então, o governo federal tem créditos nesse momento. Porém, eu tive uma oportunidade de participar de uma entrevista com o Dr. Guedes e eu questionei por que a postergação dos tributos passaram para 6 meses, a partir de outubro, começa o pagamento desses tributos postergados, deferidos, né? E aí eu coloquei para o ministro o seguinte, nós vamos ter um acúmulo de tributos a partir de outubro e nos piores meses do ano, que novembro tem primeira parcela, 13º, dezembro, segunda parcela, janeiro é um mês horrível para a Receita. Além de ficar vários meses sem faturamento nenhum. Então, e nós temos aí a queda gradativa e crescente do faturamento, então as empresas não vão ter condições de pagar, cumprir com esses tributos. Então, uma preocupação que eu coloquei, o governo falou que, pelo ministro Guedes, disse que já está no radar, devem tomar alguma medida, talvez um refinanciamento, um refis, mas enfim, é um problema muito sério que vai acumular com esses tributos a partir do mês de outubro. E aí, o do mês e mais 3 meses que estão acumulados. Então as empresas não vão ter condições de pagar e com a recessão, com a queda contínua do faturamento, né? O que é absolutamente inviável. Com certeza. E a grande verdade é que basta analisar um pouco mais. O governo, na nossa avaliação, tem a melhor das boas intenções. Só que a operação não acontece. É verdade. Ele libera o dinheiro, não chega na ponta. Ele libera, não acontece. Eu faço, não acontece. Então, a liberação de dizer que tem 250, 300 bilhões para emprestar para micro e pequeno, e não adianta nada se não vai chegar como de fato não está chegando na ponta. O problema tributário só se acumula. E assim por diante. Ou seja, de boas intenções, nós estamos vivendo a esperança de passar pela crise, só que, infelizmente, aprofundando um cenário econômico. Qual a sua avaliação disso? Vou dar um exemplo para o senhor. O governo colocou à disposição esse Pronamp, que iria enviar o comunicado para as empresas através de uma carta, para ter o valor que seria liberado. Só 15% das empresas receberam, 14% ou 15% das empresas receberam. Então, assim, estamos vendo que nem a ineficiência, talvez, em alguns fatores aí, ou por algum problema técnico, não está chegando na ponta, nem a comunicação do empréstimo, né? Que quanto você pode tomar de empréstimo. E aí coloco também os contadores aí à disposição, porque esses 85% que não receberam carta, procure seu contador, porque há meios da gente, através do seu contador,
buscar essa informação na Receita Federal. Então, mesmo que não tenha recebido a carta, as micro e pequenas empresas, principalmente as enquadradas no Simples Nacional, temos como acessar esse número, né? Esse volume, para que a empresa tenha disponibilidade. E é o aval que o governo dá para o saque desse empréstimo, né? Daquele empréstimo que é 100% garantido pelo Tesouro, praticamente, né? Seria ótimo que chegasse na ponta. Com certeza. Né? Mas que, infelizmente, até agora não chegou. Mas tenho certeza que quem está participando aqui conosco vai buscar o seu contador, vai buscar o contabilista lá para fazer esse trabalho e buscar isso. Até complementando, foi uma grande oportunidade da valorização da nossa atividade, porque o contador sempre ficou em segundo plano, e a partir desde o momento lá da reforma tributária, a gente entrou num pensamento de sermos protagonistas, até na construção do texto da reforma tributária. Por quê? Porque a gente, o contador que vai lá assinar, é o contador que vai fazer a conexão tributária entre o fisco e o contribuinte, é o contador que interpreta a legislação para o próprio governo, né? Faz a relação com o contribuinte. Então, desde o momento que a gente buscou isso, a gente tentou dar essa importância e trazer de volta o protagonismo e a importância do empresário contábil, do contador, do profissional da contabilidade, para construir esse texto, seja na reforma tributária ou participando desses movimentos. Exatamente. Reinaldo Lima Júnior, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejando que o contador, o contabilista possa continuar prestando esses bons serviços à sociedade. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Bem-vindo ao site da Captar. Você pode conhecer e comprar nossos cursos a partir da navegação na Home, indo até a área de cursos em destaque ou navegando pelo menu, que são essas 3 barrinhas perto do nosso logo. Com o foco em conhecer todos os cursos do nosso cardápio, você pode clicar em cursos e escolher uma das categorias. Você irá clicar no menu, depois em cursos e em todos os cursos. Na página que irá aparecer para você tem todos os cursos disponíveis na nossa plataforma. Agora é escolher o que você quer cursar, clicar no botão Matricule-se, pagar e esperar a liberação do curso na sua área do aluno. Parabéns pela escolha e seja bem-vindo. Bom curso!